Mas o Rosário começou ganhando aos 2 minutos, logo aos 2 minutos de jogo, já estava 1-0, gol do Rubem Fernando da Silva, uruguaio, El Pollita, que é irmão do atual técnico do Peñarol, o Pollita Silva. Aos 35, Cátio Cudê ampliou, fez 2-0. É aquele que tinha cabelo descolorido, esse mesmo, o Cátio Cudê. Coisa ridícula. 3 minutos depois foi expulso o primeiro jogador do Nils. 3 minutos depois foram expulsos tanto um do Nils quanto um do Rosário. Então, estava 2-0 em campo e 2-1 nas expulsões. Aos 45, o Carracedo ampliou. Foram para o intervalo, voltaram no intervalo, foi expulso o Saldanha aos 58. No lance seguinte, foi expulso o Bonini, pelo lado do Rosário, e o Ribossi, pelo lado do Nils. Aos 62 foi expulso outro jogador. Não, aos 60, o Carbonari ampliou. Paulo César de Oliveira que estava apitando? Imagino que sim. Aos 62 foi expulso o Pares. E nesse momento, o técnico do Nils, o Mário Nicásio Zanabria, já tinha feito as 3 substituições. Então, só para vocês não perderem a conta, já tinha feito as 3 substituições, 4 expulsos. O que aconteceu? No momento seguinte à última substituição, um jogador do Nils simula uma contusão. Você não pode jogar uma partida de futebol com menos de 7 jogadores. Isso. Então, o Nils abandonou o gramado. O jogo acabou 4-0, ainda com 25 minutos de tempo regulamentar para serem jogados. Então, o dia 23 de novembro de 1997 é considerado o dia do abandono. E a torcida do Rosário Central faz questão de lembrar isso em todo o duelo, que eles abandonaram. E o mais curioso é que um dos principais lemas da torcida do Nils é La hinchada que nunca abandona. O que a gente pode atestar que é uma grande mentira. Então, essa canção fala justamente sobre isso. No abandones. E depois dela e das outras versões, a gente vai contar uma história do último clássico que não houve. Sim. Eu vou... O amistoso desse ano. O amistoso do começo desse ano. Então, eu vou colocar a música da torcida, em seguida a versão a original, que é La Bolsa, e vou deixar pra gente fazer uma terceira versão em seguida, e vou levar essa música para São José dos Campos, porque na longínqua década de 70, o Taubaté fez a mesma coisa num clássico contra o São José. Estaba preocupado por el asadito. Él se fue muy apurado al micro a buscar un poco de vino. Y para disimular, mordió un cacho de pan que luego lo metió en el bolsillo. Para darse cuenta, te digo, no hay que ser muy pillo. Devolver la bolsa, devolver la bolsa, devolverle un grito. Agora explica, Matias. É interessante, já citou a banda. Que é a mesma banda, né? É a mesma banda da segunda canção que a gente passou aqui no programa, que é La Bersuit Vergabará, uma banda da Zona Sul de Buenos Aires. O vocalista, o frontman, inclusive é torcedor do Lanús. Só que houve uma buena onda, assim, como diriam os argentinos, entre a torcida do Central e a banda. E a banda fez uma versão da música da torcida. Então, tem a original, que é La Bolsa, que fala de um caso de corrupção, um escândalo de corrupção na Argentina, tão comum. A torcida do Central fez a versão e eles gravaram essa versão em estúdio. Então a gente vai ouvir aí o La Bersuit cantando a música que foi adaptada. Uma metamúsica. Uma metamúsica. Qual é o nome da banda? Bersuit Vergabará. Agora não me pergunta o que significa isso. Não, eu não vou perguntar, mas eu estou imaginando, sei lá, o Raul Gil anunciando uma banda com esse nome. Vamos aplaudir! Bersuit!
La Bersuit, canalha, Chico Malta. Então, Matias, você citou uma data importante que é relembrada todo ano, mas tem uma outra data que eu acho que é até mais importante que essa que você falou agora, que é uma semifinal do Campeonato Argentino em 1971, exatamente no dia 19 de dezembro de 1971. O que aconteceu Essa tem naquele dia? passeata por toda a Argentina ano após ano para comemorar, Matias. Essa semifinal foi a primeira decisão entre os dois times de Rosário, não só de Rosário, dos times do interior da Argentina, no campeonato nacional. Os dois times buscando o primeiro título nacional. Buscando o primeiro título Em nacional Núñez, também. né? Hã? Em Núñez. Em Núñez, no Monumental de Núñez, grande palco do futebol argentino. E se medindo em Buenos Aires, por essa final, jogo tenso, os times de Rosário só começaram a jogar pela AFA no final dos anos 30, então era uma chance única para os dois. E a partir de um cruzamento na área, o Aldo Poi faz um gol de peixinho. A gente chama de peixinho. Como é que fala peixinho na Argentina? Na Argentina eles chamam de palomita, que é uma pombinha. Palomita. A palomita, então é o voo da pomba. Então, esse gol foi o primeiro grande duelo decisivo dos dois times pelo futebol argentino. E ele é comemorado todo 19 de dezembro. E ele é recriado com a presença do Aldo Poi e os torcedores. E já teve edição no Uruguai, no Chile e até em Cuba, onde o filho do Ernesto Che Guevara é o que joga a bola pro Poi. Que joga a bola pro Poi e ele vai lá e mergulha em direção às redes. Sensacional. Só para ilustrar essa maluquice deliciosa da torcida, no podcast, se você estiver ouvindo após a primeira apresentação, a imagem que está dentro da página do podcast é esse senhor de bigode no braço... Simpático, senhor simpático, nos braços do povo, felizão e realmente se sentindo um líder, um messias de um povo. Exatamente. É ele, é Aldo Poi. E hoje em dia são 2.000 pessoas que acompanham essa encenação, essa celebração pré-natalina, né? Isso. E só um parênteses, esse foi o primeiro título o Rosário depois passou, ganhou do News, pegou o São Lourenço na final, ganhou, e esse é o primeiro dos 4 títulos argentinos que o Rosário Central detém. Agora tem uma curiosidade que é deliciosa, eu deixo pra você, Chico Malta, em relação a esse jogo, foi que algumas horas depois dessa semifinal, o zagueiro que estava marcando o Poi, o senhor Ricardo De Rienzo, sofreu uma apendicite e teve que correr para o hospital às pressas para ser operado. O médico que extirpou o apêndice do senhor Ricardo De Rienzo, aquele zagueiro que falhou na marcação do Poi, era rosarino doente. E ele pegou esse apêndice e doou para a torcida do Rosário, que logo colocou ela no formol e escreveu assim no vidro onde está guardado o apêndice. Até hoje, segundo dizem. Até hoje. Apêndice do jogador De Rienzo, que viu passar a 20 centímetros a bola cabeceada por Aldo Pedro Poi. E a gente estava imaginando, antes da gravação do programa, o que vai acontecer com o corpo do Poi quando ele morrer. Embalsamado. Vai ser embalsamado. Fortes emoções de Rosário. E vai fazer o peixinho. Vai ter que fazer o peixinho. Haverá uma... Nossa, imagina eles jogando uma múmia assim pra caber. Meu Deus do céu. Mas essa história realmente é uma história única, né? Eu nunca vi coisa igual. Não conheço um paralelo no futebol mundial. E que música a gente vai ouvir pra celebrar A gente vai ouvir primeiro a narração desse lance e depois um verso curtinho que a torcida do Central fez homenageando o Aldo Poi, dizendo que ele é o pai dos Petiofrios. Perfeito. E fica o meu protesto aqui ao Autônomos Futebol Clube, o time de futebol de várzea, que Vitor Biner é o treinador. Não, só tento ser. Tenta ser, Matias. Assim como eu e Matias Pinto já tentamos muito tempo sermos os zagueiros. O sou joelho me impede hoje em dia. Eu sou o Murtosa do time, viu, por favor. Tenta ser o Murtosa. E eu sofri de apendicite, eu tirei meu apêndice e ninguém se importou com ele. E quais são as cores do Autônomos? São as cores do News Old Boys, inclusive o uniforme é bastante parecido. Olha, eu acho que tem ligação. Talvez isso explique muitas coisas. Talvez isso explique muitas coisas. Vamos lá. Queda solo como puntero derecho, mueve de la mitad de la cancha, viene el centro muy cerrado, entra Poi, cabeceó, ¡gol! ¡Ricardo
Central 3 que ouve as transmissões de Diguinho Coruja aqui na nossa rádio, por favor, escreva no Facebook, peça para que ele aprenda a gritar gol igual um argentino, né? Coisa forte. Gol, muito legal, muito... Quando não é gol. Também gosto. É um gol interminável. Só uma Eles são curiosidade bem assim, mais dramáticos. pessoal. Primeira noção que eu tive de carinho pelo Rosário Central, repito, porque eu sou São Paulino, foi exatamente por causa do José. Põe o goleiro, porque eu sou de 68 e nos anos 70, para metade em diante, nos anos 80, o Poi era técnico do São Paulo. Eu fui conhecê-lo, né? E aí me contaram sobre a história, aí me disseram sobre o Rosário Central, aí eu fui lá na final contra o News Old Boys, aí a recepção que tive. Aí depois de alguns anos, é uma história obviamente que não se compara a essa, mas o Rosário veio enfrentar o São Paulo, não lembro se era uma Copa Comebol, não sei qual campeonato que era. 2004? Não, bem antes, bem antes. metade dos anos 90. Imagino que seja Comembol. E tinha o chefe da torcida, mas era um cara educado, cuidava. Estava começando o negócio de internet, ele estava começando com o negócio do site, era o Andrés Pontes. Né? E vinha também, eu esqueci o nome dele, um cabeludo que frequenta todos os jogos. Um pelo largo, sem cabelo na frente, já de idade, que vai em todos os jogos. E eles me pediram para entrar no gramado do Morumbi para pegar as pedrinhas de onde o Gamboa tinha perdido o pênalti, daquele lugar, as pedrinhas vermelhas. E eu fui um dia, durante a semana à tarde, falei lá, levei os caras para dentro do campo, eles pegaram as pedrinhas e levaram como recordação do lugar onde o Gamboa perdeu o pênalti do título de São Paulo, da Libertadores de 92. O torcedor do Rosário Central tem um fascínio por materializar os seus momentos gloriosos, né? Eu acho que ele é leva o apêndice do... Eu acho que ele leva até o limite. Ou então... É um pouco da cultura da torcida. A questão é qual vai ser a próxima relíquia que o Rosário Central vai... Provavelmente alguma coisa do acesso talvez imagino, fique, sim. né? Porque foi um acesso muito sofrido. Só uma coisa, uma informação que é interessante também, existe uma associação criada para celebrar esse gol do POI, que é OCAL, a Organização Canádia Antileprosa. E eles fazem um evento... E ele falou que sotaque italiano, cara. Ué, mas argentino falando espanhol ou sotaque italiano? Bom, não sei como é que me disseram que o argentino... O argentino é um inglês... Não, é um espanhol que fala italiano e pensa que é inglês. Isso. Eles se reúnem num clube antes, todos com uma máscara, imitando a cara do Poi, e eles fazem um cortejo até o estádio. Então existe uma celebração, não um cortejo, por favor. Então existe todo um processo, todo um ritual para poder chegar no estádio para refazer o gol do Eu acho que agora eu entendo porque que Vitor Bino gosta tanto do Rosário Central. Porque ele é um canalha. Trata-se de uma torcida excêntrica, tal qual. Total. Não é verdade? Exatamente. Eu acho que sim. Não há pessoa mais excêntrica que Vitor Bino. Não há. Eu comecei a torcer pro São Paulo antes do São Paulo ter o primeiro campeonato brasileiro. Tudo bem. Isso não era a situação de hoje de torcer pro São Paulo. Mas isso era bem diferente. Então se me perguntam por que eu tenho afinidade com esse futebol guerreiro, é só ver o primeiro título do São Paulo que eu vivi de 77 e minha primeira loucura no estádio. O 77 com o Operário eu lembro assim, mas não é ainda que foi a semifinal do Campeonato Paulista contra o Palmeiras 78, o gol do Sérgio Chulapa aos 14 do segundo tempo da prorrogação, de fora da área, de cabeça, no goleiro Gilmar, depois o São Paulo acabou perdendo a final para o Santos. Meu pai santista, eu tinha um acordo com ele. Meu pai, eu combinei com ele que eu ia assistir Santos e Guarani com ele, que era outra semifinal, em troca ele me levaria para ver São Paulo e Palmeiras.